Flamengo tem uma missão difícil, mas não pode desprezar que é o Flamengo também, Vene Casagrande. Não tem como. Se o jogador estiver cansado, é só ele lembrar dessa imagem do torcedor apoiando, do torcedor aplaudindo, que eu tenho certeza que ele vai ficar mais motivado. Os jogadores do Mengão estão super motivados para o jogo decisivo de amanhã contra o Peñarol pela Libertadores. A torcida mostrou todo o seu apoio e confiança, transformando esse jogo em um verdadeiro clima de final. É tudo ou nada para o Flamengo. Confira as últimas informações e como o time está se preparando para essa batalha. Se inscreva no canal e dê o like. Do canal, na descrição. Eu já lavei um presente que eu tenho lá em casa. Tá lavadinho. Cuidado. É um presente bonito. Tá guardado. Eu gosto. É amarelo e preto. Amarelo, né? Eu imaginei. Deve ser a camisa do Wolverhampton. E isso não é nem a metade. Isso não é nem a metade do que estão preparando. Ai, meu Deus do céu. Tá nervoso, Vene? Bastante. Olha, teve Aeroflá também, aí no desembarque do Flamengo pro Uruguai, hein? O rubro-negro precisa reverter o placar contra o Peñarol. Esse jogo é amanhã, tá bom? Do Flamengo fora de casa. Rodou. Eles são sempre os primeiros a chegar. Se tem Aeroflá, não podem faltar Jorge Jesus, Chapolin e o Homem de Ferro rubro-negro. A gente não quer saber, eles querem apoiar o plantel. Por quê? Ora, pois, queremos o Tetra, gente, a gente quer o Tetra. Tite, tá na hora de tirar essa bronca com o Gabigol. Vamos deixar o craque jogar, Tite, entendeu? Vamos deixar o craque jogar. Bem, em 2019 eu estava aqui na Aeroflá, nós conquistamos contra o River lá. Eu tô confiante. Desde o início da tarde, os animados torcedores se concentraram na área do Galeão. Os rubro-negros iam chegando. Os grupos se juntavam e logo formaram um Aeroflá com cerca de 400 pessoas. Um movimento para apoiar, mas também em tom de cobrança. Incentivar os jogadores, incentivar eles a terem raça para jogar pelo Flamengo. O Flamengo não é brincadeira e a gente vai virar lá, a gente vai virar no Uruguai. A gente está vindo aqui mostrar para eles que a gente está junto nesse momento, mesmo que a gente não esteja tão satisfeito. Por volta das 5 horas da tarde, o ônibus com a delegação do Flamengo apareceu aqui na área do Aeroporto Internacional. Foi logo cercado pela multidão de rubro-negros que passou a acompanhar o trajeto, mas eles têm um limite aqui. Só podem chegar até esse local onde é feito um cordão da Polícia Militar, protegendo a entrada do terminal de cargas do Galeão. Os torcedores vibravam e extravasavam colados ao ônibus que levava a delegação rubro-negra. Não houve contato da torcida com os jogadores. A polícia chegou a usar gás de pimenta para evitar a entrada dos torcedores no terminal de cargas. Um rubro-negro subiu no teto do ônibus e, de forma arriscada, balançava a bandeira. Foi um fim de tarde agitado para quem acredita em uma virada histórica. Que é importante, Vene, o Flamengo embarcar com essa imagem, né? Como a gente falou, trouxe o Arthur deixando os jogadores observarem, ali de dentro do ônibus, obviamente, eles observando tudo. Esse movimento é muito importante, Vene, para eles entenderem o tamanho, né? Eu acho que eles já sabem muito bem, mas é sempre bom renovar essa ideia, né? O Flamengo tem uma missão difícil, mas não pode desprezar que é o Flamengo também, Vene Casagrande. E, Fernandinha, a gente também tem que ressaltar o seguinte, muitos torcedores que marcaram presença ao Aeroflá são torcedores que não têm hoje em dia como ir ao Maracanã por conta do alto custo. A verdade é essa. Então, é alguma forma desse torcedor se sentir importante e fazer parte da história do clube que ele tanto ama. É óbvio que isso é extremamente importante. Eu não estou aqui dizendo que o jogador do Flamengo ele precisa disso para poder ter uma disposição ou ter vontade de jogar. Acho que só de vestir a camisa do Flamengo,
Representar o Flamengo numa Libertadores da América, jogar um jogo como esse, isso já é uma motivação absurda para um atleta. Mas óbvio que isso aí é um extra, é uma gasolina aditivada, digamos assim. Não tem como, se o jogador ele estiver cansado, é só ele lembrar dessa imagem do torcedor apoiando, do torcedor aplaudindo, que eu tenho certeza que ele vai ficar mais motivado ainda. Então é uma festa bonita, óbvio que se não atrapalhou ninguém, se ninguém passou dos limites, é isso que importa, o torcedor feliz, animado e confiante. Difícil? Mas não é impossível. Eu acho que a diretoria, a comissão técnica, os jogadores, eles não têm o direito de jogar a toalha. A gente está falando de Flamengo. O Flamengo é time grande. É o Peñarol que tem que ficar com medo do Flamengo. É óbvio, o Peñarol hoje é um time muito bem treinado, conseguiu um resultado extremamente positivo dentro do Maracanã. É uma missão muito difícil para o Flamengo, mas o Flamengo não pode jogar a toalha. Muito pelo contrário. Por esses torcedores e por todos os torcedores que estão no Brasil afora e mundo afora, os jogadores têm que entrar em campo e dar tudo de si. Porque eles se colocaram nessa situação. Agora eles precisam sair dessa situação. Ô Pedrosa, quando a gente fala de tradição no futebol, né, e a origem do futebol é essa aqui, essa é a matéria-prima do futebol, né? Hoje a gente vê, e assim, eu acho que é um caminho natural, tantas vezes a gente já falou sobre isso em relação ao preço dos ingressos e tudo mais, o Vene traz um ponto muito importante e interessante desse assunto, essa é a matéria-prima do futebol, é esse tipo de torcedor. Se a gente hoje fala de uma tradição, por exemplo, do Peñarol, sim, do São Paulo, no Morumbis, e do Flamengo, se a gente fala de uma tradição, a gente fala disso aqui. Essas pessoas, e aí o torcedor da década de 80 e da década de 90, do início dos anos 2000, eles que fazem as tradições do seu time. É a maior fortaleza que tem de um clube é a sua torcida. E a torcida raiz é essa torcida que empurra mesmo, Lucas Pedrosa. Isso faz total diferença, não só para os atletas, mas também para a própria torcida, para você passar uma vibe realmente legal para esses atletas, porque na verdade eu vejo que a torcida do Flamengo ela tem uma régua muito alta, né? E tá tudo bem ter essa régua alta, a ponto de xingar o treinador no Maracanã, a ponto de muitas vezes, mesmo com o time ganhando, a torcida também reclama. Então eu acho que eles mostram nesse momento que vocês perderam no Maracanã, vocês tiveram um revés, o momento não é bom, mas estamos com vocês. Assim como sempre foi a torcida do Flamengo nesse sentido. Então, sem dúvida alguma, para esses atletas que são melhores, o time do Flamengo é melhor do que o Peñarol, o time do Flamengo tem material humano melhor do que o Peñarol e tem totais condições de conseguir essa virada. É difícil? É muito difícil, porque do outro lado tem um pentacampeão da Libertadores, tem um Diego Aguirre que sabe exatamente como jogar contra o Flamengo pela experiência que ele tem no futebol brasileiro e tem uma equipe que está longe de ser só tradicional. O Peñarol é um bom time, o Peñarol é um time bom tecnicamente e bom taticamente, tem a vantagem em vai dar a vida. Agora, campo e bola, qualidade, o Flamengo tem mais. Posso só mencionar uma situação aqui? Ontem saiu um ônibus aqui do Rio de Janeiro com a torcida do Flamengo. Eles estão a caminho do Uruguai, ou seja, olha o esforço que esses torcedores estão fazendo. Por que eles estão indo de ônibus? Porque eles não têm condições financeiras de pagar uma viagem aérea ida e volta. E eles estão indo para poder representar a torcida do Flamengo lá no Uruguai. Muito. O Flamengo precisa de um gol apenas para igualar o confronto, quem sabe levar para os pênaltis. Se conseguir o segundo gol logo na sequência, aí é uma beleza, hein? O Flamengo tem qualidade para isso. O Flamengo tem qualidade para avançar para cima desse Peñarol. Todas as lamentações, as críticas e o pessimismo, nesse momento, precisam ficar de lado. O torcedor do Flamengo ontem já fez o Aeroflá, apoiando a equipe no embarque para Montevidéu. E o Flamengo vai com tudo para cima do Peñarol. Mauro César, você direto aí do Uruguai, nessa super cobertura da Jovem Pan. A sua expectativa para esse Peñarol e Flamengo, Mauro? Acho que teremos um jogo bem diferente daquilo que foi na semana passada, né, pela maneira como o Flamengo se prepara para esse jogo, né? O Flamengo errou muito no jogo passado, em todos os sentidos, né? A atuação foi muito ruim, o time muito apressado, acelerando todo o tempo. O próprio gol do Peñarol começa num erro de passe do Pulga, forçando muito passe por dentro, tentando entrar na defesa do time uruguaio, muito fechada, de forma muito abrupta, né? Esse tipo de adversário muito fechado, você tem que gerar a bola, ter paciência, trabalhar, encontrar o momento certo do passe que vai furar o bloqueio defensivo adversário e colocar alguém em condições de finalizar. E o Flamengo não teve essa paciência. E depois de sofrer o gol, isso piorou. Então acelerava o tempo todo, muito afoito, errando demais. Ainda assim criou possibilidades, poderia ter feito gols no plural, né? Teve chances no primeiro tempo, Plata cabeceou a bola na trave, Bruno Henrique perdeu um gol cara a cara com o goleiro Aguirre. O Arrascaeta chutou uma bola que quicou e o goleiro conseguiu espalmar, muito difícil.
chances claras de gol. No segundo tempo o time também criou, mas de forma muito abrupta e muito atabalhoada, né? Foi um Flamengo muito apavorado, né? Sempre com pressa, sem a calma necessária num cenário como aquele. Agora, acho que dessa vez a preparação foi, em tese, adequada. O time... o Flamengo largou o campeonato. Gente, o Flamengo largou o Campeonato Brasileiro. Não foi domingo contra o Grêmio. Domingo era necessário jogar com o time de reservas. O Flamengo largou o campeonato quando enfrentou o São Paulo no Morumbi num sábado à noite, e esse jogo foi entre as duas partidas diante do Palmeiras pela Copa do Brasil. E o Flamengo, enfrentando o Palmeiras e depois São Paulo, depois Palmeiras, priorizou o quê? Os jogos da Copa do Brasil. E colocou um time cheio de reservas contra o São Paulo e perdeu por 1-0. Pouca gente se lembra, mas naquele momento o Flamengo era o líder do campeonato com um jogo a menos. Então você tem a liderança com um jogo a menos e me põe um time reserva e perde. É uma avacalhação. Por conta de um jogo de Copa, não importa qual adversário. Não importa, era o Campeonato Brasileiro. Ali ficou claro que o Flamengo ia priorizar as Copas e não o Campeonato Brasileiro. Priorizar a Libertadores, todo mundo concorda, me parece, mas priorizar a Copa em detrimento do campeonato quando você lidera a Série A, para mim é um absurdo completo. E não é uma decisão do Tite, é uma decisão institucional que conta com a composição do técnico, que não contesta, apenas aceita, apenas acata e executa, então também participa disso aí. Então o Flamengo, no fim de semana, agiu, acho que corretamente. Eu já até expliquei isso antes, né? No domingo a gente falava sobre isso no Canelada. Se o Flamengo manda a equipe titular jogar no domingo à noite, ele só teria um dia de treino, que seria o dia de ontem, antes da viagem para Montevidéu. Hoje vai ter um treino aqui no Centro Esportivo Luiz Soares, que é um treino mais leve, que é véspera de jogo, e antes não haveria condições por conta de viagem a Porto Alegre, logística difícil, o aeroporto de Porto Alegre está fechado, você tem que decolar na base aérea de Canoas, mas o raio-x é feito no aeroporto Salgado Filho, é uma complicação. E não haveria como treinar mais do que um dia. Eles treinaram sexta, sábado, domingo, segunda, terça. 5 dias. Sexta um treino muito leve, que foi o dia seguinte ao jogo, mas 4 dias de treinos mais intensos, mais um trabalho final hoje à tarde já aqui em Montevidéu e o jogo na quinta-feira. Então a preparação muito mais adequada para você recuperar fisicamente, treinar fisicamente, tecnicamente. E conversando com pessoas do Flamengo, uma das coisas que me disseram foi que de fato eles admitem internamente que o time foi afoito, que não pode ser assim. Acho que vai ter que ter um comportamento defensivo, embora tenha que vencer, acho que parte da defesa esse jogo, correto, perfeito até, não pode tomar gol. Se tomar um gol, ele tem que fazer 2 pelo menos para levar para os pênaltis. Então o Flamengo tem que ter um bom desempenho defensivo e paciência para construir uma eventual vantagem. Aqui, o que se percebe claramente, ontem até eu fui no clube, fui na loja do clube, circulei bastante aqui por Montevidéu, é um otimismo que vai além do que os uruguaios imaginavam antes do início do confronto. Por quê? O empate já era considerado pelo Peñarol um excelente resultado. Uma derrota por 1-0, um resultado bem aceitável, até tomando por base o que aconteceu no ano passado, quando o Olímpia perdeu por 1-0 e depois virou, atuando em Assunção e eliminou o Flamengo. E aconteceu o quê? Eles ganharam o jogo. O Peñarol venceu a partida. Então foi muito melhor do que a encomenda. Isso gerou um otimismo muito grande. Se você, inclusive, observar, até em redes sociais, aqui nas ruas também, você percebe que é muita animação. Eu diria com toda a segurança que os torcedores do Peñarol que irão ao estádio Campeão del Siglo amanhã e que esgotaram os ingressos antes mesmo da partida da semana passada, nenhum deles vai para lá para ver disputa de pênaltis. Eles vão para lá certos de que vai confirmar a classificação, mantendo a freguesia do Flamengo, que nunca fez um gol no Peñarol na história desse confronto. 82, 2019 e agora. 19 fases de grupos, 82 eliminação do Flamengo diante do Peñarol no Maracanã, gol do Jair, e agora essa disputa que está em curso. Então, por isso o Flamengo tem que ter uma estratégia muito bem pensada, não pode tomar gol, repito, e tem que construir a vantagem com calma. Pode ser no primeiro tempo, pode ser no segundo tempo, tem que fazer um gol. Se faz um gol, estamos indo para os pênaltis. Repito, ninguém desse estádio amanhã vai sair de casa preparado para uma disputa de pênaltis. O torcedor vai para ver o time se classificar. Com uma vitória, com um empate ou com uma goleada. Eu falo goleada porque eles estão tão empolgados. Na semana anterior ao jogo contra o Flamengo no Maracanã, o time titular entrou em campo, fez 4-0 no Rampla Júnior. E agora, como o Piperno já destacou, com o time todo reserva, inclusive o Matheus Babi fez 2 gols, ele que era do Botafogo, né?
que não foi ao Rio de Janeiro, mas atuou, veio do banco no final de semana e marcou contra o Cerro 2 dos 5 gols no 5-0. Então, o time tem dado goleadas no Campeonato Uruguaio, o time não sofre muitos gols, é um time que não sofreu 2 gols em nenhum jogo em casa na temporada. Então, há uma empolgação muito grande, que é natural também. É bom entender que o Peñarol aqui é um time de muita torcida. Quando o Corinthians está numa situação como agora, é um oba-oba sem fim. Flamengo é a mesma coisa, time de muita torcida, quando está em alta, é muito oba-oba, né? Os problemas ficam de lado, ninguém liga para mais nada, todo mundo fica muito feliz e há exageros. Então o Flamengo tem que tentar usar isso aí. Se conseguir adquirir uma vantagem do placar jogando com paciência, organizado e bem defensivamente, ele pode colocar a atmosfera no estádio. Não digo que os torcedores não vão apoiar o Peñarol, pelo contrário, mas jogar uma tensão para o lado adversário, porque isso aí dá para perceber claramente. Ninguém aqui pensa em outra coisa que não a classificação. Se fosse 0-0, se fosse 1-0 Flamengo, aí a postura seria outra, seria a recuperação, a virada, a superação para enfrentar uma equipe que é melhor. E o Flamengo tem um time melhor que o Peñarol, isso é inegável, né? Acho que é uma questão de, mesmo com tantos desfalques, né, são vários, mas jogando organizado, jogando da maneira correta, acho que o Flamengo tem a possibilidade sim de fazer história, né? Porque nunca conseguiu vencer esse time, vai marcar um gol do Peñarol em Libertadores. Se obtiver a classificação, vai ser um feito tremendo que pode mudar, inclusive, todo o panorama do clube para a temporada. Porque se arranca uma classificação improvável, né? E ela é improvável no momento, né? Isso aí é inegável. Muda tudo, né? A perspectiva passa a ser toda outra para a sequência de 2024, com o brasileiro praticamente já perdido, chances meramente teóricas, né? Mas ainda na Copa do Brasil, semana que vem jogarão Flamengo e Corinthians no Maracanã, e também para uma eventual sequência de Copa Libertadores. Então é o jogo do ano do Flamengo. Vejamos como é que vão se comportar os jogadores e deveremos ter Pulga no banco e Léo Ortiz como titular. Deve ser o mesmo time, mas com essa troca e algumas mudanças, talvez, de posicionamento, na estratégia, que a gente ainda não sabe, mas vai ver na hora ali. E isso é uma outra coisa que não dá para falar os detalhes, porque a gente não acompanha os treinos, mas o Tite treinou algumas mudanças, algumas alterações, algumas movimentações diferentes, que a gente vai poder ver como é que vai ser durante o jogo, que começa às 7 da noite, é bom lembrar, é um jogo cedo. Outro detalhe importante, Pedro, há muita preocupação aqui com relação à segurança por conta da rivalidade das torcidas que existe, né? Já não é de hoje, lembrando que em 2019 morreu um torcedor do Flamengo, inclusive no Rio de Janeiro, que era um turista, um homem lá do Espírito Santo, que organizava caravanas, estava ali na orla e encontraram os uruguaios, teve uma briga, o homem foi atingido e veio falecer semanas depois, meses depois, ficou um bom tempo internado. Isso piorou, né, acirrou os ânimos, houve algumas brigas na semana passada no Rio de Janeiro, e então a polícia aqui fez várias recomendações. Torcedores do Peñarol teriam comprado ingresso no setor do Flamengo, todos que entrarem no setor visitante terão que mostrar o documento, e se o cara for uruguaio não vai ter acesso, que negócio é meio esquisito, né? Se o cara for uruguaio e torcedor do Nacional, ele vai lá torcer pro Flamengo. Se o cara for rubro-negro e uruguaio, ele vai torcer pro Flamengo, mas a orientação é essa: se o sujeito que não for brasileiro, se for uruguaio, ele não entra no setor visitante. E eles estão pedindo aos torcedores do Flamengo que não transitem na cidade com camisa de clube, que andem à paisana, digamos assim, e definir o local de concentração também aqui na cidade para que todos sigam juntos com escolta policial para o estádio bem cedo, no jogo às 7, a coisa de 2h30 da tarde, já começar essa concentração para que a polícia possa encaminhar os torcedores que seguirão para o estádio, que é um estádio que é um lugar bem remoto aqui, é longe, não é na área central, o estádio é um lugar difícil de chegar, inclusive o estádio Campeón del Siglo. E a informação. Assistir. Não se esqueça de comentar e compartilhar. Até a próxima.